Testemunho de William Mello. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sou um jovem de 22 anos e venho a vós para contar meu testemunho. Eu moro em São Paulo e, como qualquer jovem da minha idade, sempre gostei de me divertir, só que com algumas extravagâncias, e mesmo assim eu me considerava feliz. Vivia uma vida totalmente destruída, em noitadas, fornicação, malícia, prostituição, drogas e tudo mais. Um dia, na empresa em que eu trabalhava, eu já estava muito cansado dessa vida e resolvi conversar com Deus. Esse dia foi de arrepiar. Eu entrei no banheiro da empresa, estando lá dentro, fechei meus olhos e falei: Deus, se o Senhor estiver próximo a vir a este mundo e destruí-lo, ou se for acontecer algo nessa Copa de 2014, me avisa, me dá um sinal da tua existência em minha vida. Por favor, eu clamo. E dentro daquele banheiro vazio e silencioso, ele ficou mais silencioso ainda, como se algo tivesse me ouvido e concedido o que eu pedi. Esse pedido foi feito numa sexta-feira, dia 11 de maio de 2014. Eu nunca esqueci. No dia 12 de maio fui trabalhar como de costume e voltei para casa à noite. Saí com um primo meu, fomos a uma casa de shows. Eu me embriaguei demais essa noite e passei muito mal. Fomos para casa, finalmente no dia 13 de maio, dia das mães. Acordei, conversei com minha mãe pelo celular e passei o dia em casa, como de costume, nos domingos. À noite fui para a cama, rolava de um lado para o outro e não conseguia dormir de forma alguma. Até que momentaneamente senti meu espírito ser arrastado do corpo e fechei meus olhos. Me via numa ala hospitalar e algumas pessoas que estavam lá naquele quarto. Alguém perguntou entre eles: do que ele morreu? E alguém respondeu: ele usou drogas e bebeu muito na noite passada. E eu vi vultos e coisas naquele lugar e um corpo na maca do quarto que era meu corpo. Senti medo daquela cena, mas aquilo era tão real que estava sentindo tudo em meu corpo carnal. Até que fechei novamente meus olhos e quando abri eles me vi num lugar escuro, tão escuro que ainda parecia estar com olhos fechados. Mas quando comecei a encarar a escuridão, percebi seres pequenos que se aproximavam de mim, envoltos em capuzes, e pude ver aos poucos melhor naquele lugar. Eu sabia que eram demônios, e tinha mais ou menos 1 metro de altura, e eles usavam facas afiadíssimas para rasgar a minha pele. E eu estava no chão acorrentado e sem mobilidade nenhuma, até que, olhando mais ao fundo daquele lugar estranho, fedorento e escuro, tinham 2 seres enormes, demônios. Deviam ter uns 2,5 metros de altura, e um deles trazia uma foice muito grande. E então eu sabia que estava com toda a certeza no inferno. Lembrei que a Bíblia cita que lá as correntes são eternas. Então comecei a clamar ao Deus Todo-Poderoso que me tirasse daquele lugar. Enquanto os demônios zombavam de mim, e tudo o que eles faziam doía no meu corpo mesmo. Eu sentia cada enfiar de faca. Quando comecei a clamar o nome do Deus Todo-Poderoso e que vive para todo sempre, os demônios se revoltavam e faziam pior. Um dos grandes veio e degolou a minha cabeça com a foice, e não saía sangue algum do meu pescoço. Então um deles arrancou coisas da minha garganta. Eram minhas cordas vocais. Então eles falavam por pensamento: Deus não está aqui, e você veio parar aqui por causa dos seus pecados. E eu, com a cabeça pendurada pela pele,
gritava o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente, e tirasse daquele lugar, e prometi que nunca mais pecaria e faria as coisas que eu fazia. E os demônios riam e zombavam, dizendo que não tinha mais jeito, e que aquilo seria eterno. Então clamei com mais força o nome do Senhor. Então um demônio enorme me espancou tanto que ele quebrou todos os meus ossos naquele chão sujo. E eu não podia falar mais o nome do Deus eterno. Então comecei a clamar em meus pensamentos. Então o demônio, que tinha 2 metros de altura, subiu em mim e com os seus pés pisou firmemente em minhas costelas e as quebrou. E eu no meu corpo, na minha cama, sentia tudo aquilo, até que com o meu clamor um clarão veio do nada, e acordei na minha cama, e dei glórias ao Deus que vive para todo sempre. Quando acendi a luz, me arrependi por todo o pecado, percebi meu corpo doendo demais e eu estava sem ar, e meu pescoço marcado. O mais impressionante foi que a camisa que eu estou usando, ela voltou completamente suja, manchas que nunca mais saíram. Então, no dia seguinte, eu era uma nova criatura. Testemunho de William Mello. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sou um jovem de 22 anos e venho a vós para contar meu testemunho. Eu moro em São Paulo e, como qualquer jovem da minha idade, sempre gostei de me divertir, só que com algumas extravagâncias, e mesmo assim eu me considerava feliz. Vivia uma vida totalmente destruída, em noitadas, fornicação, malícia, prostituição, drogas e tudo mais. Um dia, na empresa em que eu trabalhava, eu já estava muito cansado dessa vida e resolvi conversar com Deus. Esse dia foi de arrepiar. Eu entrei no banheiro da empresa, estando lá dentro, fechei meus olhos e falei: Deus, se o Senhor estiver próximo a vir a este mundo e destruí-lo, ou se for acontecer algo nessa Copa de 2014, díssimas, para rasgar a minha pele. E eu estava no chão acorrentado e sem mobilidade nenhuma, até que, olhando mais ao fundo daquele lugar estranho, fedorento e escuro, tinham 2 seres enormes, demônios. Deviam ter uns 2,5 metros de altura, e um deles trazia uma foice muito grande, e então eu sabia que estava com toda a certeza no inferno. Lembrei que a Bíblia cita que lá as correntes são eternas. Então comecei a clamar ao Deus Todo-Poderoso que me tirasse daquele lugar. Enquanto os demônios zombavam de mim, e tudo que eles faziam doía no meu corpo mesmo. Eu sentia cada enfiar de faca. Quando comecei a clamar o nome do Deus Todo-Poderoso e que vive para todo sempre, os demônios se revoltavam e faziam pior. Um dos grandes veio e degolou a minha cabeça com a foice. Me avisa, me dá um sinal da tua existência em minha vida. Por favor, eu clamo. E dentro daquele banheiro vazio e silencioso, ele ficou mais silencioso ainda, como se algo tivesse me ouvido e concedido o que eu pedi. Esse pedido foi feito numa sexta-feira, dia 11 de maio de 2014. Eu nunca esqueci. No dia 12 de maio fui trabalhar como de costume e voltei para casa à noite. Saí com um primo meu, fomos a uma casa de shows. Eu me embriaguei demais essa noite e passei muito mal. Fomos para casa, finalmente no dia 13 de maio, dia das mães. Acordei, conversei com minha mãe pelo celular e passei o dia em casa, como de costume, nos domingos. À noite fui para a cama,
Rolava de um lado para o outro e não conseguia dormir de forma alguma. Até que momentaneamente senti meu espírito ser arrastado do corpo e fechei meus olhos. Me via numa ala hospitalar e algumas pessoas que estavam lá naquele quarto. Alguém perguntou entre eles: do que ele morreu? E alguém respondeu: ele usou drogas e bebeu muito na noite passada. E eu vi vultos e coisas naquele lugar e um corpo na maca do quarto que era meu corpo. Senti medo daquela cena, mas aquilo era tão real que estava sentindo tudo em meu corpo carnal. Até que fechei novamente meus olhos, e quando abri eles, me vi num lugar escuro, tão escuro que ainda parecia estar com olhos fechados. Mas quando comecei a encarar a escuridão, percebi seres pequenos que se aproximavam de mim, envoltos em capuzes, e pude ver aos poucos melhor naquele lugar. Eu sabia que eram demônios, e tinha mais ou menos 1 metro de altura, e eles usavam facas afiadas, e não saía sangue algum do meu pescoço. Então um deles arrancou coisas da minha garganta. Eram minhas cordas vocais. Então eles falavam por pensamento: Deus não está aqui, e você veio parar aqui por causa dos seus pecados. E eu, com a cabeça pendurada pela pele, gritava o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente, e te tirasse daquele lugar, e prometi que nunca mais pecaria e faria as coisas que eu fazia. E os demônios riam e zombavam, dizendo que não tinha mais jeito, e que aquilo seria eterno. Então clamei com mais força o nome do Senhor. Então um demônio enorme me espancou tanto que ele quebrou todos os meus ossos naquele chão sujo. E eu não podia falar mais o nome do Deus eterno. Então comecei a clamar em meus pensamentos. Então o demônio, que tinha 2